Este é o canal Domingo às 9 e eu sou o diácono Otoniel Teodoro. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, resido e congrego na cidade de Paysandu, no estado do Paraná. Eu estou começando um canal para que ele possa levar até você aquilo que Deus transmitiu até nós a respeito das coisas de Deus, a nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de ver escola dominical. Debaixo da graça recebida por Deus, aquilo que a gente faz na sala de aula, aquilo como a gente prepara uma aula, como a gente explana o assunto. É essa a minha intenção, de levar até você a minha forma de explicar, para que isso possa trazer para você um acréscimo, uma forma de você acrescentar no seu estudo aquela forma que eu penso, a forma que eu faço as minhas interpretações, que isso possa vir te ajudar, que possa ajudar você a crescer espiritualmente. E se você deixar os seus comentários a respeito do assunto da qual a gente vai tratar, também vai me ajudar, também vou crescer espiritualmente com isso. Então nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Como esse canal é novo, eu conto com a sua ajuda para que você venha curtir o meu canal, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e que a gente possa ser parceiros nessa obra. Eu estarei transmitindo aqui em breve, semanalmente, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, no dia 5 de julho de 2019, é uma explanação do terceiro trimestre, que começa agora em julho e acaba em setembro, que vai falar sobre a mordomia cristã. Então nós estaremos fazendo nesse momento uma explanação do assunto relacionado ao trimestre. Não é sobre a primeira lição. Sim, o assunto relacionado ao trimestre que se inicia nesse dia 7 de julho de 2019. Não vou falar da primeira lição. Vou falar o que é mordomia cristã. E a gente vai entrar num assunto para que a gente possa entender o que é mordomia cristã, o que a Bíblia fala a respeito disso. Ok? Vamos ler um texto a respeito da mordomia cristã, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Vamos ler o que esse texto fala para que seja assim o nosso texto áureo nesse momento. Vamos lá. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Também, nesse mesmo contexto, sobre mordomia cristã, eu vou ler o capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos lá. Tudo para que a gente possa entender o que a Bíblia fala sobre mordomia cristã. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encorajado, fiel. Corrigindo aqui, que seja encontrado fiel. É isso que se espera dos dispenseiros. Espera fidelidade dos dispenseiros. Então, o que nós devemos entender aqui, que fala, é que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, Deus delegou à igreja, Deus delegou aos ministros do Evangelho, assim como Paulo diz aqui, que importa aos homens que nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, a igreja tem que reconhecer isso nos ministros, nos obreiros. Então, o que tem que acontecer é que nós sirvamos também a igreja com aquilo que Deus nos concedeu. E Deus concedeu isso a todos. Todos nós somos mordomos das coisas de Deus. Ou seja, nós somos administradores dos mistérios de Deus dentro da
igreja. É isso que coloca esse tema, mordomia. Mordomia, quer dizer mordomo. E nós vamos entrar no texto aqui para que a gente possa entender mais a fundo o que é a mordomia cristã. O que é que Deus espera e o que está relacionado a esse tema dentro da Bíblia. Vamos lá. A palavra mordomia sofreu ao longo dos anos uma deturpação devido ao seu mau uso. Essa palavra é usada como regalias e favores concedidos, especialmente pelos governos e alguns funcionários públicos. Ou ainda quando pensamos em mordomo, pensamos num romance ou filme policial, em que o mordomo é sempre o criminoso. Esses não são o sentido bíblico da mordomia cristã. A palavra é usada de forma equivocada hoje em dia. Nós dizemos que a pessoa vive na mordomia, que está querendo dizer que a pessoa vive num bem bom, né? Folgado, dissolutamente e fazendo as coisas conforme o seu querer. Isso a gente chama de mordomia. Mas a Bíblia trata isso de uma outra forma, né? A Bíblia, o significado bíblico é outro para essa palavra mordomo. A palavra mordomo em português vem do latim majordomos, que tem o mesmo significado do grego, oikonomove. Major em latim é o maior ou principal, e domos, casa. A casa com tudo o que ela contém e significa. Assim, o mordomo é o principal servo, o que administra a casa do seu senhor. A Bíblia fala de alguns mordomos, e os mais destacados na Bíblia se chama Eliezer. Um deles é Eliezer, aquele que tomava conta de todos os bens do patriarca Abraão. E também José, que quando ele sai do Egito, quando ele sai da casa do seu pai, vendido como escravo para os ismaelitas, quem compra José no Egito é Potifar. Então o que acontece? Ele é transformado em mordomo da casa de Potifar, ou seja, ele tomava conta de todos os negócios de Potifar. Assim como fala aqui, mordomo é o principal servo que administra a casa do seu senhor. O conceito bíblico da mordomia é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas, de acordo com a vontade de Deus. Base bíblica da mordomia cristã. Base bíblica da mordomia cristã. Deus é dono de tudo e de todos. Deus é dono do universo, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em 14 e 22 também de Gênesis. 1 Crônicas 29, 13 e 14. Salmos 24, versículo 1. E Salmos 50, versículos 10 e 12. Vamos ver o que está escrito no Salmos 24, versículo 1? Salmos 24, versículo 1. Está escrito assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, do Senhor pertence a terra e todas as coisas que nela contém. Tudo é do Senhor. Deus é dono de tudo e de todos. Ou seja, Deus fez e é dono. Então ele coloca o homem como mordomo, administrando aquilo que Deus fez. Esse é o entendimento disso. Do homem por direito de criação, como está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 5. E também por direito de preservação, como está escrito em Atos 14, do 15 ao 17, e Atos 17, do 22 ao 28. Por direito de redenção, 1 Coríntios 6, 19 e 20 e Tito 2 e 14, Apocalipse 5 e 9. E B, como eu disse, o homem é o mordomo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis 2, 15 e Salmos 8, do 3 ao 9. Vamos para a Bíblia, vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28 está escrito:
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, explicando esse texto aqui para que a gente entenda o que é mordomo. Deus criou o céu e a terra, e tudo o que nela habita, tudo o que nela há, como está escrito em Salmos 24 e versículo 1. Mas aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito que Deus disse: dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus criou e delegou ao homem a mordomia disso, ou seja, a administração disso. Deus delegou ao homem. Então o homem é o administrador dessa bênção de Deus, que é a criação. Deus criou e passou para o homem para que o homem administre aquilo que Deus criou. Vamos aqui. O valor da doutrina da mordomia para a vida cristã. Olha o que é o valor dessa doutrina para a vida cristã. Senso do sagrado, senso de responsabilidade e senso de dependência. Ou seja, sabemos que é Deus, o Deus Santo, que é o Criador de todas as coisas. O senso de responsabilidade. Nós temos que saber que nós temos a responsabilidade de administrar as coisas de Deus. Não só as coisas criadas por Deus. Não só, como fala Gênesis capítulo 1, versículo 28. Não só dominar os animais, os peixes, lavrar a terra, colher da terra, não. Mas também os mistérios de Deus dentro da igreja. Nós temos que administrar os dons espirituais. Nós temos que executar bem os talentos que Deus nos confiou. Ou seja, isso é administrar aquilo que Deus deu a nós. Porque de nós mesmos, nós não temos nada. Nós somos vazios. Nós não temos nada para oferecer a ninguém. Agora, quando cheios do Espírito Santo de Deus, quando achando-nos dignos de receber as bênçãos de Deus e ser dispenseiros dessas bênçãos, aí cabe a nós a responsabilidade de saber que não é por nós que nós fazemos. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir aos outros e ainda mais servir a Deus, servindo a Deus e servindo os outros. Nós vemos muito as pessoas quando têm como eu posso colocar aqui para que a gente fique claro? Quando uma pessoa tem um talento, um dom especial, e essa pessoa se destaca naquilo que ela faz, o que essa pessoa, muitas vezes, não é generalizando, mas a gente sabe que acontece e é do nosso conhecimento, e a gente sabe que isso acontece no seio da igreja. As pessoas se colocam dentro de um lugar assim, que ela fala assim: aqui ninguém me toca, eu já não falo mais com todo mundo, eu sou diferente porque eu tenho um chamado especial. Eu sei de lugares e igrejas que os membros da igreja, ou até mesmo pastores, para falar com alguns pastores, para poder ter um momento para falar com esses pastores, tem que agendar. E muitas das vezes essa agenda demora até 15 dias para ser atendido. E ainda, dependendo daquilo que for, nem é atendido, é delegado para que outra pessoa vá atender. Eu entendo que isso está misturando um pouco o conceito daquilo que é mordomia, que as pessoas esquecem que elas estão aqui para servir e se colocam dentro de uma aura, uma redoma, uma coisa que ela acha que ela está acima de todos, acima de tudo. Não é qualquer pessoa que pode se chegar até ela
E a Bíblia diz que é diferente. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou aqui, como eu li na carta aos Coríntios, que as pessoas têm que entender como, têm que reconhecê-los como ministros de Deus, mas também que eles são dispenseiros das coisas de Deus. Então eu não posso me fechar sendo um dispenseiro. Eu entendo que dispenseiro é aquele que dispensa. Então, se eu preciso de ajuda, eu tenho que chegar a um dispenseiro, porque ele tem algo para dispensar a mim. Então, o que eu preciso entender é que eu estou na casa de Deus como mordomo das coisas de Deus. Deus confiou a mim um trabalho e esse trabalho precisa ser executado dentro da igreja. Uma outra coisa que a gente tem que pautar nessa nossa conversa é o seguinte: a igreja não é feita só do meu talento, a igreja não é feita só do teu talento. A igreja, ela é feita do talento de todos. É aí que completa a obra. A obra só é completa quando cada um dá a sua contribuição. Eu não posso achar que só eu sei fazer, ou que só eu devo fazer, que é só o meu jeito de fazer que é o jeito correto. Não, a igreja é participativa. Cada um tem o seu ofício dentro da igreja. Deus chamou todos, e todos são mordomos na casa de Deus. Todos administram. Não existe um cargo dentro da igreja, algum ministério ou departamento dentro da igreja que é mais importante que o outro. Não existe um lá em cima e outro lá embaixo, ou alguém no meio. Não. Todos são importantes para que a obra seja completa. A igreja é o lugar onde todos têm o seu espaço. A igreja não é seletiva. A igreja agrega a todos e todos têm o seu espaço. Quem quiser trabalhar na obra de Deus, espaço não falta, campo não falta. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então nós temos que entender que todas as pessoas são chamadas para uma grande obra. Não só eu. Eu não sou o mais importante. Você não é o mais importante. Importante é o dono da obra, é para ele que nós trabalhamos. Foi ele que delegou essa tarefa para nós. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Para concluir o nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo desse canal, olha que momento importante, né? Esse é o primeiro vídeo que esse canal vai receber. E vocês serão as primeiras pessoas que vão receber essa mensagem. Então esse momento para mim é especial. Então eu espero que você marque esse momento para mim como histórico, assim como está sendo para mim, também para você. Você está ajudando um canal a iniciar. Então me ajude, inscreva-se no meu canal, seja você o primeiro a se inscrever nesse canal. Vai ser muito importante para mim quando eu ver que você entendeu a minha mensagem e se inscreveu no meu canal, para que você possa receber os outros vídeos. E em breve eu estarei comunicando vocês sobre as outras redes sociais também. A gente também vai estar no Instagram, vai estar na página do Facebook, a gente vai estar em vários lugares para que essa nossa vontade de evangelizar também seja feita por aqui, pelo YouTube e também pelas outras redes sociais. Então deixe você inscrito ali para que você possa receber os outros vídeos, os outros trabalhos que a gente for colocar aqui no canal. Então, concluindo esse assunto, a mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar. Os homens não são donos, mas são mordomos. Além disso, requer-se nos dispenseiros de Deus, ou nos mordomos das coisas de Deus, que se ache fiel. Deve se achar fiel. Deve ter fidelidade ao seu chamado, ao seu propósito. Deve ter fidelidade naquilo que faz. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer modo, e fazer como aquele que recebeu o talento
enterrou o talento, né? Achou que o Senhor tardaria e também achou que era pouco aquilo que ele recebeu e deixou de lado. Mas quando o dono do talento veio, cobrou dele. Então nós temos que ser fiéis àquilo que foi delegado a nós. Se é uma delegação pequena, aquilo que foi delegado a você, faça crescer. Faça crescer. Multiplique aquilo que foi dado para você. E aquele que recebeu uma tarefa grande, que também faça isso florescer ainda mais. Porque a obra precisa crescer. Como eu disse, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós entendemos que tudo que nós fizermos na nossa vida para Deus ainda é pouco perante aquilo que Deus fez por você e por mim. Nós recebemos uma grande graça de Deus, nós recebemos uma grande virtude de Deus, que é Ele ter dado como presente a nós o seu Filho Jesus, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E nós recebemos a graça da salvação mediante a fé. Então nós temos que entender que nós devemos ser fiéis a Deus como dispenseiros e como mordomos das coisas de Deus. Então, é sobre esse assunto que esse trimestre vai falar. Eu quis pontuar isso, o que é ser mordomo, o que é mordomia cristã. Eu espero que tenha ajudado você a compreender o que é a mordomia cristã. E deixe seu comentário, me ajude e a gente sempre estará aparecendo aqui falando com você de uma forma simples, sem palavras difíceis, sem querer demonstrar um entendimento acima da medida, mas falando a mesma língua que você, o mesmo jeito de você, sem exaltação, sem soberba, apenas tentando passar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E aí vai do meu coração para o seu coração. E deixa o seu comentário, diz o que você achou, dá dicas, sugestões, e a gente vai trabalhar juntos. Deus abençoe, tenhamos um bom trimestre de escola dominical. A paz do Senhor.